Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza, contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Eu sou jornalista. Dedico-me a contar a realidade e o crime faz parte dela. Vou procurar a verdade dos casos através da ciência forense. Mas eu não farei isso sozinho. Meu nome é Dani Álvares e Paco Echeverria é o leitor de ossos. Obrigado por assistir ao vídeo. Setembro de 2013, 1h30 da manhã. Nesta floresta feroz rastreia o corpo sem vida de Assunta aparece. Ela tinha apenas 12 anos quando foi morta por seus pais adotivos, Alfonso Basterra e Rosario Porto. O crime de Assunta está na memória de todos. Mas sabemos exatamente o que aconteceu? Ainda existem algumas perguntas e espero que Paco Echeverria me ajude a esclarecê-las. Paco, em uma estrada rural como essa foi onde eles encontraram o 21º de setembro de 2013, a garota Assunta Basterra, sem vida. Sim, imagine aqueles dois homens que à noite fazem esse passeio pela encosta. É encontrado no corpo da garota, sim. Que posição era? Como eles a encontraram? É descrito na diligência que levanta o corpo, como essa, é a boca de, em supina, posição. Ele tem o braço esquerdo flexionado com a mão na área dos ombros, mas não é impossível pensar que esse corpo estava exatamente de bruços. E quem sabe, se aqueles que encontram o corpo ao ver o corpo nessa posição, o que você faz é verificar, está vivo, está morto, quem é a pessoa. E esse movimento ocorreu que também pode incorporar uma certa confusão. As cordas laranja também estavam lá. De fato, feixe. Tudo ao redor pode ter interesse. Outra coisa é que, então, indica no palco que se torna uma evidência de utilidade, que é interpretada aqui como sim, porque talvez a garota estivesse empatada. Clearmos então, Paco, que este era o lugar onde eles encontraram Assunta, mas não era o lugar onde Assunta morreu. Eu acho que isso é seguro. Esta é uma cena, de qualquer forma, secundária. A cena principal é onde os fatos que levam a piorar e morrer. Nesse caso, existem algumas perguntas não respondidas e outras, cuja resposta ainda está aberta. Coisa que geralmente acontece. Nem tudo é perfeitamente redondo. Em suma, Dani, acredito que há coisas que não estão claras na morte de Assunta. O jornalista basco Alfonso Basterra e sua esposa Rosario Porto foram condenados pelo Tribunal Provincial de A Corunha como autores do assassinato de sua filha Assunta com parentesco agravante. No entanto, na frase, ainda existem áreas de sombra. Por que Alfonso e Rosario decidiram acabar com a vida da filha? A asfixia foi causada por sua mãe, a verdadeira causa da morte de Assunta, conforme coletado pela sentença? O júri, por unanimidade, encontra o acusado, Rosario Porto Ortega, culpado do ato criminoso de ter matado Assunta Basterra Porto, sem a possibilidade de se defender. O júri, por unanimidade, considera o réu Alfonso Basterra Camporro, culpado do ato criminoso de ter matado Assunta Basterra Porto sem a possibilidade de se defender. Viajo para Corunha para me encontrar com José Antônio Bafkevzain, o juiz investigador do caso. Ele conhece em primeira mão os meandros desse crime desconcertante. Também para seus protagonistas. Entramos nas partes técnicas do caso. Por exemplo, na remoção do corpo. Que evidências foram encontradas na época? No momento da remoção do corpo, o que nos encontrou era uma evidência clara. Precisamente que abriu o ventilador para saber que qualquer possibilidade era possível. Como não temos uma linha clara, não vamos dormir enquanto não temos todos os dados que pensamos. Porque o que temíamos era que quaisquer dados que pudessem nos guiar um pouco pudessem desaparecer. Paco, existem alguns aspectos da autopsia de Assunta que não o convencem. Vamos fazer algumas abordagens em torno de como foi. Como foram as evidências na cena do crime? Ponto de interrogação. Parecia que o problema era fácil. Desde que o corpo apareceu, suspeitava-se dos pais, parecia uma questão simples do ponto de vista da investigação judicial. E depois prolongou ao longo do tempo, porque havia alguns aspectos que não foram entendidos. Nesse caso, a temperatura não foi levada ao máximo. Acredito que no primeiro momento o que está sendo suspeito é uma agressão sexual. O que a temperatura leva com agressão sexual? Bem, por exemplo, se você está pensando em agressão sexual, não deve fazer uma manipulação da área genital para tomar a temperatura no reto. A temperatura mais confiável que toma um corpo está no reto.
Sim, normalmente na cena, é tomado no reto, então, no momento da autopsia, pode ser tomada em outras partes do organismo. Uma das razões pelas quais uma exploração do corpo não é feita no local, que foi uma das coisas que as pessoas criticaram, ouvir, por que você não tomou a temperatura do corpo? Por que eles não despiram a garota? Por quê? Como estamos em uma charneca, ou seja, estamos no meio de uma floresta. Se você acalmar um corpo, você o contaminará. No momento existem algumas técnicas até o momento da morte, a data da morte, existem algumas técnicas para analisar quais são os restos cadavéricos muito avançados, não é necessário tomar a temperatura. Então o que fizemos foi como se fosse uma bolsa, ou seja, seus pés estavam embolsados, as mãos embolsadas, a cabeça, preservando o corpo o máximo possível para alcançar as autópsias como ele estava na pista. E mais tarde, como ele fez isso? Que resultados isso deu? A autopsia foi uma autopsia muito meditada e muito preparada. Isso nos leva à decisão de incinerar o corpo alguns dias depois, 3 dias, se não me engano. Não foi uma decisão tomada com alguma precipitação. Não, vamos ver. E eu já havia conversado com os técnicos e técnicos forenses, nós me disseram, analisamos o corpo, extraímos amostras suficientes do corpo para repetir todas as autópsias que são amadas, para reiterar todas as análises que desejam, portanto, manter esse cadáver como este. É supérfluo. A questão é que, quando o corpo é incinerado, todos os resultados das análises já foram obtidos. Obviamente, não, os resultados não tiveram, mas tivemos amostras de cabelo, humor, tecidos, amostras suficientes são sempre preservadas como para qualquer análise. O mais hipotético, uma segunda análise pode ser feita. Se ainda havia espaços de dúvida, espaços de sombra, foi um erro incinerando o corpo assim que? É uma coisa estranha. Não vou descrevê-lo como um erro ou não, mas surpreendeu muito. Se não houvesse incinerado, novas evidências poderiam ter sido feitas de que talvez elas nos dessem conclusões diferentes. Certamente. Por exemplo, novas amostras para que fossem analisadas novamente em sua sessão de toxicologia, por exemplo, ou na criminalística. Se não houver agressão sexual, o que parece que houve, no entanto, poderíamos tentar procurar o DNA do que a defesa da garota pode estar na frente de um agressor, por exemplo. E isso foi feito. Mas se não funcionar, o mesmo deve ser devolvido ao corpo para levar outras amostras em outros lugares. Porque a incerteza permaneceu por alguns dias. Embora a asfixia tenha sido apontada, a verdade é que ainda havia dúvidas sobre o total de setembro de 2013. A Junta vê a televisão silenciosamente enquanto seu pai, Alfonso Basterra, prepara a comida. 14h45 horas. Rosario Porto chega à casa de sua ex-banda. São alguns ovos, um ingrediente necessário para o cogumelo mexido que Alfonso está cozinhando. O prato adiciona 27 órfides. 25, 20 e 27. Estes são os comprimidos que a Junta tomou. O número já parecia muito alto, mas vê-los aqui, Paco é tremendo. Sim, devido à concentração da panela ou no sangue, esse fato parece ser um dos mais objetivos desta pesquisa. Do ponto de vista forense. Essa análise lança um resultado, uma concentração e que carrega um cálculo para esse número de pílulas. E verdadeiramente com esse conjunto de comprimidos, não seria difícil, é claro, escondê-las e dizer-lhes para ingerir uma pessoa sem perceber. Esconda-os por quê? É difícil dar 27 comprimidos a uma pessoa. Um para um seria tão impossível, mas misturado, esmagado, também diluído, mas imagine você, naquele dia ao meio-dia e na comida, que pelo cálculo nas horas de como os fatos são naquele dia, o razoável é pensar que você estominar ou menos foi administrado com o alimento do meio-dia. Que efeitos esse tipo de envenenamento tem em uma garota como a Junta? Bem, este é um medicamento usado para sedatar pessoas e o que produz antes de tudo é uma sonolência fenomenal, um relaxamento, sono, descanso e risco de envenenamento pode dar depressão respiratória e na situação pior e final, uma paralisia respiratória. Deixe algum tipo de descanso, digamos, secundário em algum órgão vital que pode ser detectado. O coração, o fígado, eu não sei. Não, eu não iria embora. Bem, agudamente, quando um estudo toxicológico é realizado em um cadáver, você pode ver como o toxicinético tem sido, ou seja, como foi ingerido e distribuído. Digamos que deste produto ou de seus derivados estão em urina ou estão em sangue ou estão no fígado. Isso pode permitir que, em alguns casos, entendam como a distribuição tem sido. Mas administrado por via oral como um alimento que passa para o trato digestivo não produz nenhum dano maior em nenhum outro órgão.
O major e o principal podem ser que, quando você estiver relaxado dormindo, você entra para respirar cada vez mais lentamente, faça uma depressão respiratória e, se ninguém o vir, ninguém o ajuda nessa posição, você se dirige no risco final de paralisia respiratória. Agora que vejo aqui as pílulas esmagadas, a sensação de perigo aumenta porque você percebe que eles podem jogar isso em qualquer produto e levá-lo sem que você perceba. Seria completamente despercebido, sim. Pode-se pensar que, quando uma garota de apenas 13 e 27 órfides, talvez nem seja necessário sufocá-la. É uma overdose e morrerá por essa overdose. Todos nos lembramos do momento em que as pessoas cometeram suicídio com seus próprios antidepressivos e álcool. Lembramos de tudo isso, certo? Ok, porque agora ninguém suicídio com seus antidepressivos e álcool? Como a indústria farmacêutica, que é a mais poderosa do mundo, desenvolveu antidepressivos que precisamente, mesmo se você tiver uma overdose antidepressiva e misturá-lo com álcool, nunca será mortal. O que gera é um hipnótico onde a pessoa está alterando sua capacidade de tomada de decisão. Mas nem mesmo sua capacidade de movimento. Mas ele será capaz de se mover, ele poderá falar, ele poderá se comportar como um assalto, ele é um hipnótico. 20 oficiais de mistura não o matam. Após a comida na casa de Alfonso Basterra, os eventos precipitam. Como foram as últimas horas de Assunta? Ninguém é melhor para esclarecer minhas dúvidas que a Largura Lugilde, jornalista galega que seguiu o caso do começo ao fim e conhece os detalhes mais relevantes. Angel Ungilde, como você está? Oi Daniel. Encantado. Estamos enfrentando o número 8 da República da Argentina, aqui no centro de Santiago, que é onde Alfonso Basterra morava. Sim, ele alugou o chão alguns meses antes da morte do assassinato de Assunta, em janeiro de 2013, e especialmente porque ele estava muito perto do que era a casa da família de Rosario e sua filha, que está por perto, certo? Dr. Teixeiro. Rosario e Alfonso viveram perto, embora não morassem mais juntos. Alfonso Basterra, após o divórcio, em janeiro de 2013, deixa Santiago, fica um tempo lá fora e depois volta e tenta retomar o relacionamento com sua ex-esposa e alugar este andar muito perto de sua casa. Vamos reconstruir com você quais foram as últimas horas de Assunta, quais foram seus últimos movimentos que começaram com precisão aqui, neste andar, porque aqui havia uma refeição em família. E então, depois dessa refeição, o que acontece? Assunta deixa este portal sozinho e vai para a casa de sua mãe, que fica a alguns metros de distância. E sabemos o que esse passeio faz porque é registrado. Para uma câmara de segurança. Esta é então a entidade bancária que captura apenas Assunta Basterra, alguns metros depois de sair de casa. Sim, é capturado por uma câmara de segurança dentro. Surpresa que os pais, depois de fornecer essa dose tóxica de lorazepam, deixassem ela descer a rua porque você pode encontrar alguém, eles poderiam descobri-los, algo poderia acontecer com ela. É uma das coisas que não se encaixam. Durante meses, ela estava recebendo aracepam, estava dormindo, drogada para aulas de música e outros compromissos que Alfonso e Rosario discutiram durante o julgamento. Eles sempre diziam que a menina tinha alergia, já é o que ela diz em Basterra quando há esses episódios nas aulas de música e que, com a alergia, os anti-histamínicos são fornecidos por sua alergia, certo? A Assunta chegou, como você está? Que você era alergia. E ela me disse, não, eu não tenho alergia. Eles me deram alguns pós que conheciam fatais, o que eu dormia, não sei quantas horas e ninguém significa a verdade, ninguém significa o que acontece. Mas quem os deu a você? Mãe. A garota tem problemas de coordenação, que tem uma boca seca, que quer se sentar. Pneu-chave para pesquisa. Os professores de música de Assunta alertam semanas antes da morte de um comportamento estranho na garota. No julgamento, foi demonstrado que seus pais a estavam dando calmamente. Eles estavam ensaiando como matá-la? Durante todos os meses anteriores em que ela estava dando aos tranquilizantes à garota, eles estavam fazendo um tipo de ensaio com o que fizeram mais tarde. O fato de haver ensaios é muito possível, precisamente por causa dessa repetição de comportamentos. Um fato isolado de que não tem explicação é fácil de admitir. Vários fatos consecutivos que não têm explicação são mais difíceis de admitir. E acredito que o tribunal pesava muito, que eles não foram capazes de explicar certos comportamentos estranhos que ocorreram em julho, certos comportamentos estranhos que foram colocados. Eles ocorreram na semana anterior, apenas para o assassinato, acredito que isso pesou muito no clima do tribunal. Quanto tempo os medicamentos entram em vigor? Em meia hora, o efeito deve ser notado. O que é seguro é razoável, vamos lá, que lorazepam foi fornecido em alimentos. O que acontece é que, nesse caso, também foi descoberto que havia lorazepam que tem a ver com a ingestão anterior, meses antes.
Isso foi descoberto no cabelo. E que lorazepam não vem da comida do mesmo dia. Estou interessado em saber, Luiz Manuel, qual é o processo que você segue para analisar os cabelos, os restos de tóxicos que podem estar no cabelo. Bem, primeiro precisaremos ter uma amostra de cabelo. Uma amostra minha, por exemplo. O cabelo que eu vou cortar será da sua área occipital da cabeça. Porque a partir daí, é a área apropriada para a amostra de cabelo, pois cresce de maneira homogênea ao longo do tempo. E o que lhe diz seu cabelo? O que meu cabelo pode dizer sobre mim? Você dirá o consumo ao longo do tempo. Se eu tiver 1 centímetro de cabelo, posso estabelecer o consumo de tóxico no último mês. Se eu tivesse 2 centímetros nos últimos 2 meses e assim por diante. Então, em tudo isso, toda essa informação é processada lá. Sim, de fato, quando os pelos do corpo são analisados, sabe-se que substâncias tóxicas foi consumida na vida. Mas se eu tivesse tingido cabelos, isso estaria no caminho da pesquisa? Isso pode prejudicar a análise, assim como acontece em cabelos grisalhos ou loiros, onde a quantidade de droga ou depositada tóxica é menor. Bem, se preocupe em não tomar mais de 1 centímetro, não me faça um colapso, o de cabeleireiro, eu não sei se você sabe muito. Você tem cabelos muito curtos, 1,5 centímetros, com o qual posso saber o que você consumiu no último mês e meio aproximadamente. Bem, Luiz Manuel, você tem essa amostra de cabelo. O que você deve fazer com ele agora? Para preparar sua análise, você precisa lavar o cabelo. O cabelo para descontaminá-lo com possível ambiental tóxico. Incumentamos o cabelo neste tubo que possui bolas de aço. Colocamos no moedor de bola. E o resultado final é uma poeira muito fina. É provável que a poeira seja tratada exatamente como tratamos uma amostra de sangue ou urina. Ele não perguntou ao promotor, mas eu vou perguntar. Você matou seu filho? Claro que não. Você realizou qualquer ato que pudesse manter para que sua filha morra, ou seja, que ela possa contribuir para que a filha morresse. Você queria? Você queria ter algum interesse na morte de sua filha? Obrigado. Um dos pontos que gera mais incerteza nesse caso é o perfil de Alfonso Basterra. Desde décadas Alfonso era um jovem jornalista de Bilbao que chegou a Santiago para trabalhar na redação do Meio Galián. José Antônio Pérez era seu parceiro durante esses anos. Ele testemunhou sua ascensão social após o casamento com Rosario Porto e teve contato com ele novamente após o assassinato de Assunta. Aqui Alfonso Basterra funcionou por algum tempo, certo? Sim, 2 anos e pico, quase 3 anos. Quando você o conheceu? Bem, não, quando ele chegou, ele veio fazer práticas em um verão. Não concordamos na mesma sessão, mas bem, estávamos escrevendo que estávamos relativamente pequenos e estávamos aqui juntos todos os dias. Como estava Alfonso Basterra naquela época? Ele era um garoto, era muito basco no sentido de que gostava de sair para tomar um vinho, pegar algumas tapas e sempre apontou para todas as ondas da menina e de tudo isso. Basterra muda quando conhece Rosario Porto, quando começa a namorar? Sim, mude. No começo, bem aqui na escrita, por exemplo, mudou novamente, deixou de ser um parceiro que saiu com seus amigos para sair sozinho porque houve uma hora em que ele disse que tinha que sair com Rosario e que ele saiu. Ele se tornou muito dependente dela. Antes que os fatos sejam acionados, parece que há uma mudança óbvia e que também gera uma fama posteriormente na construção da mídia de todo esse caso, que é que Alfonso era uma pessoa sujeita a Rosario Porto. Você acha que isso era assim? Eu não acho que uma pessoa enviada. Como você definiria Rosario Porto? Bem, a garota típica bem em uma cidade de províncias. É, muito dependente de sua família, arrogante, certo? Orgulhoso. Rosario nasceu para ser um vencedor. Pertencia à classe superior compostelana, filha de um prestigiado advogado e uma história da história. Rosario se exercitou como advogado e tornou-se cônsul da França em Santiago. Na cidade dele, todos a conheciam. Mas além de suas realizações profissionais, talvez o melhor retrato de Rosario tenha sido feito por sua própria filha em um poema perturbador. Minha mãe é gananciosa, mas não preciosa. É curto, mas não simpático. Cante fatal. Cozinhando com sal. Comer pior. Beba melhor. Tem pouca flexibilidade, mas com muita idade. Ele não sabe falar, mas repreende. Ele sabe gritar, mas não devastar. Estamos enfrentando um caso, José Antônio, com muitas áreas de penumbra que nem podemos ver. Não, acredito que primeiro o relacionamento pessoal entre os dois, certo? Deteriora muito. Os pais de Rosario morrem em 9 meses, ambos morrem, certo? Eles ficam na frente, certo? Eles precisam administrar uma herança bastante suculenta e ter que fazer uma vida que não fizeram.
Eu acho que houve problemas, certo? E tudo o que deixa um dente em seu relacionamento e leva a um divórcio. Ela, em uma das atividades em que esteve envolvida, porque conhece uma terceira pessoa naquela terceira pessoa e descobre coisas que ela não tinha até aquele momento e há uma mudança muito importante também nela até o momento em que Alfonso descobrir e andar de raiva. O comportamento de Alfonso então muda? Sim, o comportamento naquele momento foi alterado. Ele deixou de ficar muito quieto, que minhas necessidades vitais as cobriam para se tornarem violentas. Aqui está a Azunta. Sim, vem depois de comer para fazer a lição de casa. E onde está Rosario? Bem, Rosario fica na casa de Basterra, parece que fumar, porque ele não fumava na frente da garota, e então ele procurará seu carro na garagem que está lá. E aí você vê as câmeras de segurança de joias saindo com o carro. Em algum momento desta área, Rosario pega a Azunta e ambos vão para o chalé de Theo. O que não temos em tudo isso, largo, é Basterra. Onde estava Basterra? Bem, ele disse que estava no chão a tarde toda, que não saiu de lá, que estava cozinhando almôndegas e lendo um livro. Ei, o problema é que o celular o desconectou e, em seguida, não pode ser colocado através do telefone, mas há um testemunho de estudos franceses em Asa viu que ele os viu em um semáforo de um pouco mais, para o pai e a garota, e isso daria origem a pensar que ele também entrou no carro de Rosario Porto. Embora não esteja registrado em nenhuma câmara de segurança. Foi isso que o júri deixou para dizer que Alfonso Basterra estava em Theo no momento do assassinato. Após o apelo ao Superior da Justiça da Galiza, este tribunal muda sua qualificação sobre os fatos. No caso específico de Alfonso Basterra. Sim. Talvez porque não haja evidências de que ele estivesse na casa quando Azunta morreu. O tribunal do júri é analisado, ouça, não sei onde está esse homem, ele não foi capaz de credenciá-lo, em vez disso, tem uma ajuda que é uma testemunha que o vê na rua. Não sei onde está esse homem e tenho uma indicação de que esse corpo, uma única pessoa, não pode movê-lo. Não sei onde está esse homem e, no entanto, não tenho câmera, depois da testemunha que o vê ir para casa. Então eu entendo que ele subiu para. Ok, o que o tribunal diz é que ouça, esses mesmos dados podem ser interpretados em favor do preenchimento. Não sabemos onde está esse homem. Então, se não soubermos, sempre o colocaremos no mais favorável. E mesmo estando na rua às 6:30 que a testemunha o vê, ele ficou em casa, mesmo que nenhuma câmera o leve. Isso não paga pelo que dissemos antes, ou seja, ainda está participando de uma estrutura inteira, porque há apenas um ato final. Que é, a oculção ou a arfisia. Mas há todos os atos preparatórios que são o fornecimento de arfidal, a preparação do assassinato, toda essa estrutura que não pode ser feita sem duas pessoas, entendemos que permanece responsável, portanto, é igualmente culpado participar ou não. Eles o consideram apenas como participante, mas declaram que ele não foi credenciado até as últimas consequências, ou pelo menos com a certeza absoluta de que ele teria sido inteiro. É isso que o Tribunal Superior de Justiça da Galiza faz. Qualquer minuto, por mais pouco, para estar com minha filha, para minha vida. A chegada de Azunta foi um evento em Santiago. Ela foi a primeira garota chinesa adotada na cidade. Alfonso e Rosario pareciam o casamento perfeito. No entanto, o dia em que Azunta morreu havia sido separado por 8 meses. Como essa separação afetou Azunta? José Antônio Pérez lembra o relacionamento próximo que Alfonso teve com sua filha. Aparentemente, era um pai modelo. Desde que azenta para Santiago, Alfonso foi seguido com Azunta, você a viu levar para a aula, procurar lá, levá-la às atividades, você viu Alfonso muito com Azunta. Como Rosario, aquele amante que tinha negócios no Marrocos, ela falava francês. Não? Eles viajam juntos para o Marrocos. Rosario precisa de alguém para ficar com a garota. E ele fica Alfonso. Alfonso deixa de ser pai para ser, por exemplo, assim escolhido, em citações, que cuida da garota. Ele faz em troca de não ter dinheiro, que continua a desfrutar de seu status. Como você, de alguma forma, e outras muitas pessoas, esta é uma cidade pequena, você continuou vendo a garota e o próprio Alfonso Basterra, de fato. Sim. Você disse antes, ele cuidou de seus cuidados. Mas é claro, eu vi Alfonso Basterra todos os dias com a garota. Ele sabia que Alfonso Basterra levou a garota para a piscina. Ele sabia que Alfonso Basterra foi com a garota para aulas de música. Ou seja, eu sabia que Alfonso inventou ou pelo menos aparentemente para a garota. Da época, vi Azunta com os pais, porque 80% vi Conan, o pai, 10% com ambos e outros 10% apenas com Rosario. E, claro, na medida em que você diz. Era Basterra, poderia ser Basterra.
Custaria-me pensar a priori. Ancho, Teu é uma cidade que é aqui cerquita, uma pequena cidade, certo? Sim, é um município de fronteira composto por várias aldeias disseminadas e aí a Vila da Família, a família de Rosario Porto. Existem várias câmeras de segurança que registram a jornada entre Santiago e Teu del Mercedes de Rosario. Sim, existe especificamente o de La Galoraesa, o da estação de serviço, que registra o Mercedes de Rosario Porto saindo às 6:30 da tarde na direção de Teu e nela, no assento do copiloto, há uma pessoa pequena, que é como a Azunta. Isso foi feito pela terra que Rosario Porto deu na delegacia que ele deixou a filha fazendo a lição de casa e os coloca os dois no lugar do crime. Chegamos à casa da família Porto, no município de Teu. Comproebo de que é uma fazenda enorme, cerca de 10.000 metros quadrados, localizados em uma área isolada e silenciosa. Parece o lugar perfeito para cometer um crime sem testemunhas desconfortáveis. Bem, Âncelo, porque esta é a casa de Teu, onde parece que ele morreu às Atede, Basterra. Sabemos que ela e Rosario Porto chegaram juntos no carro. Um vizinho os viu? Quando eles chegam, não. O que se sabe sobre o horário de chegada é que Rosario desconecta o alarme. E então, quando sai, apenas Rosario, há um vizinho ao lado dela. Que vizinho? O que ele disse? Que ele a viu, ela estava com pressa, que disse que tinha que ir para se encontrar. Com a Azunta, ela já estava escurecida, certo? A garota não a vê. Em teoria, a garota entrava no porta-malas, certo? Já o corpo. Depois que o vizinho a vê, já Rosario, em Santiago, ele denuncia diante da polícia o desaparecimento de sua filha. E eles retornam a esta casa, ela e Alfonso Basterra, já acompanhados pela Guarda Civil. Que atitude eles mantêm com os agentes? Quando eles chegam aqui, em Rosario, os agentes, a Guarda Civil, vá ao serviço. E um povo a segue e a descobre manipulando um artigo tentando eliminar evidências e entre as quais as cordas são iguais aos que estão ao lado do corpo na pista da floresta, certo? E tudo indica que sim, que essas cordas foram usadas no transporte do corpo. Outro ponto sombrio da investigação. As cordas encontradas ao lado do corpo de Azunta. Era uma evidência fundamental que serviu para inculpar Rosario e Alfonso, mas o DNA de Azunta não foi encontrado neles. As cordas vagam para amarrar a garota enquanto a frase se acumula? Paco tem sua própria teoria. O aspecto que chama minha atenção poderosamente é que foi dito que estava amarrado. Para bonecas, sendo para que não haja ferimentos nos pulsos. Se eles tivessem amarrado, eu teria que ter marcas nas mãos das bonecas. Eu diria que sim. Se eles tinham amarrado e estava vivo, alguém dirá, mas é claro, acontece que já era muito ruim, sedado como consequência dos medicamentos, mas que não tem esfregamento e que, naquelas cordas que estão em contato direto com a pele não se trata, não se permite que não se que seja, que não se aplica, se não fosse amarrado ou não, se não estivesse, se não, que não estivesse, se 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 não, que não estivesse, que não se aplique, se não. Posterior do corpo, é justificado pela manipulação do corpo naquela situação final, ou seja, são as lesões que podem ser descritas a partir do perimortem, que estão em torno da morte, mas que não explicam necessariamente a causa final dessa morte. Naqueles que não haviam sido muito famosos. A autopsia demonstra que as cordas estavam no topo das roupas da menina, a garota usava um rastreador. Por que eles amarraram se estão dormindo? Bem, existem dois motivos. A primeira é que, na época em que você está oferecendo uma garota, as convulsões serão produzidas. Se você não tem amarrado, é muito complicado. E segundo, um coráver se não tem que amarrado é muito difícil de mover. Você teve marcas de ter tido as cordas? Na autopsia que foi julgada, exatamente quais são as marcas que eles carregaram foram exibidos. É curioso, as marcas geralmente não são superficiais, geralmente são mais intramusculares. Obrigado por assistir ao vídeo. O que você pode dizer, Paco, das cordas que apareceram ao lado do corpo de Azunta e que de acordo com a frase serviram para amarrar a garota? Olha, essa corda é equivalente ao que tenho aqui, dessa cor. E assim o tipo de plástico. E o que é dito é que eles serviram para amarrar a garota e, portanto, alguns dos ferimentos em que os tornozelos como as bonecas seriam justificados. Mas é verdade que, onde estava o corpo, a poucas distância, um fragmento apareceu.
E como havia uma bola equivalente na casa, foi estabelecido um relacionamento que os membros daquela casa estavam naquele estágio deixando a garota e deixando a corda deitada. É importante, embora eu poderia discutir isso. Você pode me deixar manchar? Podemos fazer o teste que tem a ver com a genética. Vamos ver. Se vamos amarrar você assim, esse lado você já está amarrado. E agora eu anexo essa outra mão dessa maneira. Você pode imaginar que, se você se mover agora, produzirá algumas marcas e precisamente lá já está deixando suas células na corda. E, no entanto, esse fragmento de corda não tinha traços de DNA. Qual foi a razão pela qual eles estavam lá? É o resultado de uma chance. Então, tem que haver seu DNA, que pode ser verificado em laboratório. Mas posso pensar em particular que algumas das marcas que ele tem no pulso ou no antebraço, a garota, são, como consequência de um relógio importante e grosso que a garota carrega, que eles estão um pouco no antebraço, considerando que acho que o corpo foi apoiado no chão e no apoio do corpo no mesmo braço nas horas quando permaneceu nessa escavação. Ou seja, eu poderia ter essas marcas por outro motivo, para uma pulseira, para o relógio. A menina se uniu na superfície corporal que nem todos justificam por essa corda. Depois, houve algum efeito de arrasto, basta remover do carro. Eu acho que talvez algumas das lesões e porque quase todas têm a ver com o movimento que foi feito com o corpo. Então, por que foi tanta importância para as cordas? Porque assim se reflete na primeira interpretação, uma vez que as cordas estão lá e na casa há uma bola. De uma corda equivalente, é lógico, a polícia tentar estabelecer o relacionamento, mas não acho que seja comprovado que essa corda serviu para amarrar a garota. Isso significa que eles não os usaram, depende se ele foi amarrado diretamente na pele e fez uma grande força para deixar ir ou não aconteceu, de modo que a quantidade de tecido, da pele que pode ser aderida à corda é muito menor. Praticamente todas as superfícies que nos tocam, deixaríamos restos que poderiam conter o DNA. De fato, partimos permanece. O que acontece é que nem sempre deixamos restos suficientes. É necessário um valor mínimo para que o perfil possa ser obtido. Qual é o processo para tentar extrair DNA de uma corda? Por exemplo, podemos tentar extrair o DNA dessa corda que pode soar para você. Sim, acho que sei para onde você está indo. Esta é a corda com a qual Paco amarrou você. Se nessa corda houver DNA de Paco e meu, o Paco, eu entendo que ele estaria no fim, porque eram eles que tocaram para me amarrar. Está precisamente nos extremos, onde ele faria força máxima ao tricotar a corda. Portanto, esses pontos devem ser tratados independentemente do centro da corda que é onde você poderia estar, seu DNA. Está curioso para ver seu próprio DNA em uma tela. Esse gráfico define uma pessoa, distinguindo-a de outros seres humanos. Isso o torna único. Sim, sou eu. Outro desconhecido no qual a frase nem para. Quem mudou o corpo de Azunta da casa de Teu para a encosta onde foi encontrada? Outro aspecto que não está claro é que não sabemos quem transportou o corpo de Azunta para o local onde ele apareceu mais tarde. Ao longo da investigação, foram lançados dados relacionados à transferência do corpo, mas como eles não foram acusados de profanação, eles foram deixados de fora, ou seja, o que você não pode fazer é um castelo de cartas tentando acusar 20 coisas que não são justificadas. Como você acha que eles trouxeram o corpo aqui? Eles viriam com um veículo. Esse veículo estaria estacionado na estrada rural e simples de abrir a porta ou a porta-maleta, eu não sei, retire o corpo e isso é algo que uma única pessoa pode fazer, além disso. É uma garota 13, não tem peso para impedir que você pegue o porta-malas e simplesmente arrastando a área de alta luz. As pequenas lesões ou marcas que apresenta podem simplesmente ser o arrasto do corpo. Eu acho que você não pode descartar a possibilidade de que ambos subam ao veículo, já mortos, é claro, e para descer e, especificamente, para transferi-lo, suponho que isso do corpo, os pés estão praticamente tocados no chão. E então ocorre o efeito dos arranhões, que são especificamente descritos na autopsia, na área dos tornozelos, mas mais especificamente nas faces externas. Estou totalmente convencido de que Rosario o transportou porque a garota tinha pegadas típicas de cair do carro, arrastando o couro, a garota estava no banco de trás, ela o pegou abaixo dos braços porque a garota apareceu com a subida e a arrastou. Embora existam alguns momentos estranhos, certo? Naquele momento de deixá-la em um lugar onde ela podia vê-la. Eu acredito que é a única característica materna que teve em todo esse processo. Qual é a reação natural após a morte de um filho? Confirma que uma das primeiras coisas que Alfonso Basterra fez foi chamar a redação do Correio Galego. José Antônio Pérez não esquecerá essa ligação. Você conversou com o próprio Alfonso Basterra quando Azunta desapareceu.
Eu estava de serviço naquele domingo, estava de plantão e descobri em casa primeiro pela manhã. Eles me ligaram, eles me disseram, ei, que uma garota parecia morta e enviei um WhatsApp para ver quem estava de serviço no tribunal. O juiz Taín era. E depois de um tempo eles confirmaram que a filha de Alfonso havia morrido. Liguei para a web para pendurar as notícias. E eu cheguei aqui aos 15 minutos, eles ficariam um quarto e quarto, 11h20 chamam a garota da entrada e me dizem, ei, o que é? Alfonso Basterra quer falar com você. Eu disse, mas com certeza, mas Alfonso Basterra, como? E nada, ele colocou e disse, ei, Alfonso, você precisa de algo, como está sua esposa? A coisa típica que é dita em algum momento. Eu disse, não, olhe, eu estava vendo os sites e apenas o e-mail publica as notícias. Eu disse, sim, ele diz. E eu disse, Alfonso, mas o que você está fazendo nos sites? Em vez de estar com sua esposa e ser, não, liguei para você porque queria não publicar nada. O que esse comportamento lhe diz? Eu, em um momento daquele loop de que estávamos conversando, eu disse a Alfonso, mas o que você está fazendo lá olhando para o site e você não verá se ele Pilas, o tio que a matou? Alfonso Basterra fez uma declaração 2 vezes. Ele tinha direito a 2 declarações, o que acontece é que o segundo renunciou. Ele renunciou. Esse é um comportamento usualmente sim. Nesse caso específico, eles tinham uma estratégia desde o início, acho que está claro, ou seja, ao longo da instrução, é uma estratégia permitir que os outros demonstrem e estamos na defensiva. Isto é, ele não tinha uma atitude colaborativa. Alfonso Basterra tem um perfil assassino ou cúmplice. A verdade é que você não me permitiu revelar esse relacionamento. Mas acho que tem um perfil muito definido. Eu acho que tem um perfil muito claro e que o dia que você deseja saber. Ele próprio recusou a evidência especializada e acredito que, por algum motivo, mas repito, profissionalmente não posso revelar esses dados. Eles passaram mais de 3 anos de assassinato de Assunta e as razões do crime não foram claras. O que levou Rosario e Alfonso para matar sua própria filha? As hipóteses permanecem abertas. Neste ponto, há uma coisa que ainda não consigo entender. O que era o celular? Por que eles queriam matá-la? Não é um celular único. É muito em breve saber. Quando há um assassinato conjunto, é normal que cada um dos participantes tenha uma motivação diferente. A mídia naquela época de tanta pressão e durante o julgamento, eles nos apresentaram a um Porto de Rosario, que era o organizador de tudo, e um Alfonso Basterra, dizem que era seu gregário. Vamos ver, o ato da mídia, dependendo das informações que você possui. Faça uma classificação de Rosario organizador, manipulador, manipulou Baster, acho que é um erro grave. E acredito que, com o tempo, será conhecido um pouco qual é o papel que ele desempenha. Isso não significa que seja o contrário, mas simplesmente que é diferente. É muito diferente do que você está criando. O que você diria então o que poderia ser o celular do assassinato de Azult? Eu não poderia ser desagradável. Acho que eles só sabem disso e até tenho dúvidas de que o celular típico de um assassinato que estamos acostumados a ver então um celular apaixonado, um celular econômico, o celular de um assalto, que existe neste caso. Acredito que foi uma concatenação das circunstâncias, foi uma bola de neve que estava crescendo e que causou o resultado fatal. Mas, neste momento, você acha que os dois agiram de maneira concertada, que os dois tinham o mesmo interesse, que os dois incomodavam a garota ou que havia um que carregava a voz de canto em todo esse processo? Acredito que lá os dois eu distribuímos, nesse caso como júri, em 50%. Solo Alfonso e Rosario sabem por que mataram sua filha. Martin Olmos retrata pais que não merecem esse nome. Martin, o que chama a atenção do caso? Well, it catches my attention that it is not a crime, it is not a any crime that we are used to wish, to the famous crimes of the pages of the case, to the crimes of Puerto Urraco, to the CRM Mazorral de Posta a N de Razi, Eriteri is no Highway, this is a ruiatori crime, as if e ad pergeate din. Estes Larson, a criminal dentro of a society, of a small cidade, com profissionais liberais, com muitos preconceitos sexuais, econômico, muito secretismo, com casais que não são o que parecem. Você capturou o desenho da imagem que todos temos na cabeça do teste, no qual os dois lutadores apareceram, calculados, lá eles têm uma aparência baixa. Sim, porque eles perderam tudo, acredito, não, eles não apenas perderam a filha, de uma maneira voluntária, eles perderam liberdade, pois estão indo, eles vão enchironar, han perdido a essência, provavelmente moralidade, mas também perderam prestígio social. Isso também é muito difícil.
Em uma situação daqueles, de declínio, de afundar, a cor que se destaca, que aumenta. É uma cor desbotada, é. A vida já terminou para eles. Sua vida não tem mais cor. O fato de ambos estarem com os olhos para baixo, com os olhos quase fechados, eles significam que estão transmitindo penalidade pela morte de sua filha? Não, acredito que o que eles não querem é vê-lo na frente dele, eles não querem ver seus contemporâneos, seus concidadãos, não querem ver que os outros verão neles. A causa da morte da garota foi estabelecida como morte por asfixia. Muitas perguntas surgiram em torno desse crime e ainda são um último ponto de controvérsia. Como Assunta realmente morreu? Durante o julgamento, o forense do caso, José Blanco Pampim, apresentou sua hipótese sobre a morte da garota. Nosso médico legista concordará, Paco Echeverria? Temos alguns desenhos, Paco, que nos mostra os pontos que Assunta apresentou durante a remoção do corpo e da autopsia. Sim, o que vemos neste exemplo seriam os pontos das roupas, dedos e rosto, o rosto, levando em consideração que não há meias ou sapatos nos pés. As manchas do rosto que eles indicam. Bem, isso é descrito como um fluido orgânico e tem o suficiente com o que mais adiante na autopsia será descrito como um edema pulmonar. Ou seja, os pulmões são inundados, tem um excesso de água e a água sai de ar que geralmente aparece na boca e que permeia não apenas a área do rosto, mas parte do ombro e parte do que o baú está do lado esquerdo nas mesmas roupas. Então, à primeira vista, você pode pensar em asfixia. Obviamente, isso mais o que está dentro do corpo orienta a morte em direção à asfixia. Então teremos que ver o que essa asfixia produziu. Paco explicará sua teoria sobre como Assunta morreu. Para fazer isso me leva ao Hospital Virtual da Faculdade de Medicina da Universidade do País Basco. Estamos em uma sala de simulação. Sim, o Hospital Virtual. Essa boneca se reproduz no meio do máximo possível do que seria um ser humano com suas constantes vitais, etc. Um paciente com suas constantes, aqui temos frequência cardíaca, ritmo, saturação de oxigênio, quantas vezes ele respira, quantas pulsações ele tem, que tensão ele tem. Queríamos entrar no caso de Assunta. A sentença disse que Assunta havia morrido asfixiado depois de ser envenenado com lorazepam. Podemos saber quais efeitos isso tem? Uma simulação semelhante pode ser alcançada, sim. Já. Primeiro, o Dr. Félix Zubias reproduz um envenenamento por lorazepam na boneca. Em seguida, o Paco causará asfixia por compressão da boca e do nariz. Vemos que a frequência cardíaca é mais lenta que o normal, do que a saturação ou o nível de oxigênio no sangue é suficiente para viver, mas está no limite baixo, pois respira menos vezes que o normal e como tensão porque está tendendo a baixo, é baixo. Podemos pensar que é assim que foi. Aquilo é. Sobre esta situação basal. E sem poder reagir, o Orcept o impediria de combater uma situação de asfixia, a asfixia viria. Vemos como isso é monitorado. Perfeito. Colocamos algo na cara para torná-lo mais. O mesmo. Mais real. Ok, bem, nós colocamos assim e o modificaremos. Aqui observamos como há uma fase de luta, pois a oxigenação está caindo pouco para pouco, pois o coração se acelera, pois a frequência respiratória também começa a acelerar. E o corpo tenta lutar contra a falta de oxigênio. A frequência está aumentando, não é ponto de interrogação agora cardíaco. Estamos acelerando e a capacidade de resistência terminará e veremos como o coração vai parar. E se não fizermos nada, porque em 2, 3 minutos levam a uma morte cerebral. Mesmo praticamente e se nos aposentarmos. Poderia. Está praticamente perdido. Aquilo é. Esta é a sequência que explica a frase. Você acha que isso aconteceu, Paco? Eu, em vista da concentração de lorazepam no sangue, acho que não é impossível pensar que havia uma situação final crítica e resultando em morte apenas com o lorazepam. Que, neste caso, também se sabe que meses antes de ter sido aprovados ou administrados. Não sabemos que intenção. A chave está principalmente no lorazepam. Você acha que a asfixia foi totalmente credenciada na condenação? Vamos ver, na convicção, o que o júri disse é isso. Pelo menos em minha consciência e como instrutor, acredito que todos os elementos a serem provar que mostraram para que o júri pudesse decidir isso. Não havia dúvida. Para o júri, não havia dúvida. E para você? Na minha opinião, acho que alguém não se importa. Como advogado, meu trabalho é outro, que é reunir todos os seus elementos e nos colocar, para que aqueles que precisam decidir são os que decidem. Nós nos importamos. Não, minha opinião não importa para ninguém. Nem mesmo o juiz investigador do caso é capaz de dizer claramente como Assunta morreu. A única certeza é que a garota está morta.
Há pessoas que pedem que Yongfang seja lembrado, sem os sobrenomes Basterra Porto daqueles que eram seus assassinos. O lugar onde seu corpo apareceu agora é um santuário. Ele frases como você não tinha compaixão ou queremos justiça. Eles me dizem que uma mulher cuida de trazer flores frescas, de manter sua memória viva. Entre os moradores da área, este lugar já é conhecido como Caminho de Azunta. De acordo com a frase, Alfonso Basterra e Rosario Porto levam a casa de Teo para Azunta. Entre 18,33 e 20 horas, eles o sufocam pela compressão de um objeto macio na boca e no nariz. Em um momento próximo à morte, eles amarraram pelos braços e tornozelos com algumas cordas de plástico laranja. Posteriormente, o Tribunal Superior de Justiça da Galiza indica que não há evidências de que coloque Alfonso Basterra no momento do assassinato. Essa mudança não supõe para ele uma redução de condenação. Alfonso Basterra, autor de Timurder Alfazunta em plano de igualdade com Rosario Porto, ainda é considerado. Tenho a intuição de que essa história não está fechada, de que algo acontecerá. Quando eles não têm mais uma oportunidade legal de lutar, podem relaxar, assumir suas circunstâncias e alguns deles tentam se comportar como é. Ainda há muito o que ver. No caso de Azunta, temos os culpados na prisão, mas ainda existem algumas perguntas sem resposta. Por exemplo, onde estava Alfonso Basterra quando a menina morreu? Ou quem trouxe o corpo aqui? E especialmente a pergunta mais importante é o que leva os pais a matar sua filha? Sim, acredito que o celular é a parte mais incompreensível de todo esse assunto. Uma vez que há uma frase, as perguntas deixam de ser importantes. Bem, a frase deve ser aceita porque é uma verdade formalmente obtida, embora essa verdade nem sempre esteja em conformidade com a realidade absoluta e os espaços de incerteza permanecem. O mais importante, finalmente, é tentar reduzir essa incerteza para zero, se possível em todos os casos. Inscreva-se no canal.